Amém, queridos? Glória a Deus, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo, vencedor na cruz do Calvário. Vamos meditar num texto muito interessante de Isaías capítulo 22. Eu vou ler dos versos 15 a 22. Mas antes, eu quero ler com os irmãos como Jesus se apresenta para a igreja de Filadélfia, em Apocalipse capítulo 3, verso 7. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, meus irmãos, com isso em mente, a chave de Davi, a chave da autoridade sobre a morte e o mundo dos mortos, as chaves da autoridade do vencedor. Jesus Cristo, Deus a quem nós servimos. Por isso que nós não devemos temer ninguém, meus irmãos. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém, queridos? Porque Jesus venceu. Simples assim. Ele venceu Satanás. Ele pisou na cabeça de Satanás, na cruz do Calvário. E vai com a igreja esmagar Satanás debaixo dos nossos pés, queridos. Mas para isso, nós temos que perseverar até o fim, andando em santidade, sujeitando-se a Deus, para que possamos resistir ao diabo e ele fugir de nós. Ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, mas nós devemos resistir firmes na fé. Nós não lutamos com Satanás. Nós resistimos a Satanás. Vou falar de novo. Nós não lutamos com Satanás. Nós resistimos. O nosso combate é de resistência. Quando o apóstolo Paulo fala em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, ali é uma luta de resistência. Por isso que mais para frente ele fala, para que vocês possam resistir e permanecer de pé. Amém? 1 João capítulo 5, verso 4, está escrito: todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quem nasce de novo, vence. Porque Jesus venceu. Se Jesus venceu, nós vencemos com Ele quando nós nascemos de novo. Amém, queridos? Então, a nossa luta não é contra Satanás em si. É contra a nossa carne, queridos. Contra o pecado que tenazmente nos assedia. O nosso maior inimigo não é Satanás. O nosso maior inimigo é a nossa própria carne. Porque o espírito está pronto, queridos. Jesus venceu. Com Satanás é combate de resistência. Na posição de vencedores em Cristo Jesus. Amém, queridos? E esse texto de Isaías 22, versos 15 a 22 é tremendo. Vamos ler? Assim diz o Senhor dos Exércitos, que não perde e nunca perdeu, nunca perderá uma batalha. Por isso, quem nasce de Cristo Jesus, nasce da vitória. Ele é o Senhor, que é a nossa bandeira, a nossa vitória, queridos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe se Sebna é uma figura clara de Satanás derrotado. Vocês vão entender. Então vai com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe: que é que tens aqui? Ou que tens tu aqui para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha tua própria morada? Eis que como um homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, vai te enrolar no invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Satanás era um anjo de luz. Ele era líder dos anjos. Ele era o querubim da glória ungido, cheio de glória e esplendor. Mas ele se engrandeceu. Olha só a similitude com esse Sebna aqui. Verso 19 de Isaías 22.
eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. Totalmente conectado com Satanás. Naquele dia, verso 20, chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eliaquim, meus irmãos, significa Deus levanta. É o Deus Eliaquim levanta. Esse levanta tem o sentido de ressurreição dentre os mortos. Então, estava sendo profetizado que Satanás ele feriria o calcanhar de Jesus na cruz, mas que ele levantaria e acabaria com a palhaçada de Satanás, com Sebna. Eu vou levantar o meu servo Eliaquim, Sebna, filho de Ilquias, Deus levanta. Eu vou exaltá-lo à mais alta posição. Vou vesti-lo de túnica, olha, ele é rei, vestido com vestes de sumo sacerdote, vestes gloriosas. Cingi-lo-ei com a tua faixa. Lembra que Jesus aparece com uma faixa no peito? E lhe entregarei nas tuas mãos, nas mãos dele, o teu poder. Olha aí. Ele vai dominar sobre você. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Pai, ele é como pai da eternidade. Ele não é pai. Jesus Cristo, ele é filho de Deus. Ele é nosso irmão. Mas como pai está nele, ele é como pai da eternidade. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Falando acerca do Israel de Deus, que somos nós, judeus e gentios, o corpo de Cristo, amém? Por quê? Porque ele é a cabeça do corpo, ele é como pai. Porém sobre o seu ombro, olha aí, a chave de Davi, o pai colocou sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Exatamente o texto que lemos aqui de Apocalipse 3, Jesus está aparecendo como Eliaquim, que o Pai o levantou dentre os mortos, Deus o ressuscitou dentre os mortos, através do seu Espírito, o Espírito do Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos, e ele recebeu a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele tem as chaves da morte do mundo dos mortos. Sebna, uma figura de Satanás, foi destituído do seu posto e Cristo Jesus venceu sobre ele na cruz do Calvário. E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele teve as chaves da morte e do mundo dos mortos. Esse é o Deus a quem servimos, meus irmãos. É o testemunho que devemos dar. A ressurreição de Jesus, a morte de Jesus e a sua ressurreição. Quando nós celebramos a ceia, nós lembramos da morte do Senhor até que ele venha. Foi através da morte de Jesus, na cruz do Calvário, que ele venceu Satanás. E ao ressuscitar dentre os mortos, ele trouxe consigo as chaves da morte e do mundo dos mortos. A chave de Davi, que abre e ninguém fecha e ninguém abre. Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18. Quando vi Jesus glorificado, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. A chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu tenho autoridade sobre a morte, porque eu venci a morte, e tenho autoridade sobre toda aquela região. E aqueles que perseverarem até o fim, eu ressuscitarei no último dia se morrerem, mas se estiverem vivos no final da grande tribulação, eu vou transformá-los. Amém, queridos? Essa é a nossa esperança. Se Jesus venceu a morte, nós, com Cristo Jesus, vamos vencer com Ele, porque a chave está nos ombros. Ombros, meus irmãos, é o corpo. Olha aí, Ele entregou as chaves para a igreja também. Então, se Jesus tem autoridade, nós também. Amém, Amém, meus irmãos? Satanás perdeu na cruz. Colossenses 2:15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Nossa luta é contra os principados e potestades.
Jesus despojou, venceu os principados e potestades. Se Jesus venceu os principados e potestades, nós não temos que lutar para vencer os principados e potestades, porque eles já perderam. O contexto de Efésios seus é permanecer firmes na posição de vencedores, queridos. Nós precisamos entender a nossa identidade em Cristo, o que nós somos em Cristo. Nós estamos hoje espiritualmente escondidos com Cristo em Deus. Na nossa alma, o inimigo não toca na nossa fé, só se nós dermos ocasião à nossa carne. Quando Balaão foi amaldiçoar o povo de Deus, ele não conseguiu amaldiçoar. As palavras de maldição foram convertidas em bênção. Então ele teve um plano maligno. Vou fazer o seguinte, vou enviar prostitutas para o povo e eles vão pecar contra o Senhor. Ao pecarem contra o Senhor, aí sim Deus vai retirar a proteção deles e aí eles serão atingidos. E foi exatamente o que aconteceu. Então, da mesma forma, se nós estivermos em Cristo, nenhuma condenação há. Desde que nós andemos no Espírito e não satisfaçamos mais os desejos da carne. Que é aquilo que eu falei com os irmãos no início da gravação. O nosso maior inimigo hoje não é Satanás, porque ele já é inimigo derrotado. O nosso maior inimigo é a nossa carne. Ele está enviando mulheres prostitutas para nos seduzir, para que possamos cometer prostituições e comer alimentos sacrificados a ídolos. Prostituições, pecado contra Deus. Alimentos sacrificados a ídolos, o alimento, a palavra deturpada, as heresias, palavras contrárias à palavra de Deus, que é o pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos ser como virgens puras, preparadas para o nosso marido. Quando nós nos prostituímos espiritualmente, ou seja, passamos a ter a amizade com o mundo, amando as coisas que estão no mundo, aí sim nós estaremos perdendo essa posição de vencedores. Mas se nós andarmos em santidade, o inimigo não pode nos tocar. Ele toca na nossa carne. Ele pode até usar pessoas para nos matar e Deus permitir, por não negarmos o testemunho de Jesus Cristo e da palavra. Mas na nossa alma ele não toca. Nós somos vencedores, meus irmãos. Então, o que são as circunstâncias, os problemas desta vida para nos tirar da posição de vencedores em Cristo Jesus? Diante de todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém, queridos? Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou. Olha Eliaquim aí. Deus levanta, aleluia. Deus, Eliaquim, levanta. O exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Toda autoridade foi dada a Jesus. Ele tem a chave de Davi. Abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Jesus venceu. Sebna, Satanás, você perdeu. Eu levantei meu servo Eliaquim. Deus levanta. Eu levantei Jesus Cristo dentre os mortos. Ele agora tem a autoridade. Em breve, Romanos 16 e 20, na ocasião da volta de Jesus, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Em breve, Deus vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Jesus Cristo venceu. Mas ainda, por causa do nosso tempo que estamos vivendo, ainda não vemos que todas as coisas estão ainda sujeitas aos pés de Jesus. Mas já está predestinado para estar. Porque está escrito, Jesus venceu. E tem um período de 2000 anos para que a igreja seja edificada. E depois que a igreja for totalmente edificada, aí sim, as portas da região dos mortos, do Hades, não prevalecerão mais contra a igreja. Por quê? Porque Jesus tem a chave de lá. Ele tem autoridade sobre a morte.
Por isso que o último inimigo a ser vencido será a morte. O último inimigo a ser vencido na nossa vida vai ser a morte. Nós cantaremos o cântico da vitória, conforme está escrito em Oséias 14. Onde está, ó morte, a tua vitória? Então, meus irmãos, diante dessa promessa, diante dessa vida que nós temos, a vida eterna, a vida de Deus em nós, vale a pena perseverar até o fim. Ainda não vemos que todas as coisas estão sujeitas, porque ainda não se cumpriu o tempo determinado. Ainda faltam 3 festas se cumprirem. Das trombetas, que vão ocorrer na última semana de Daniel, nos últimos 7 anos. Depois, da expiação definitiva, que vai ser quando Jesus vai ressuscitar os mortos que morreram nele e transformar os vivos. E nos conduzir para a festa dos tabernáculos, em que teremos o privilégio de reinar com Cristo nesta terra por 1000 anos. E após, Satanás será solto por um breve tempo. E ele depois será lançado no lago de fogo. Quando Satanás vier te perturbar, você fala para ele: Satanás, você está fadado a ir para o lago de fogo. Eu não. Eu fui destinado para reinar com Cristo. Eu estou guardando o que eu tenho e ninguém vai tomar a minha coroa. Eu vou perseverar em lutar, sim, contra o pecado, contra a minha carne, contra a indisposição da minha carne de se envolver com Deus, com as orações, com a palavra. Eu vou amar ao próximo como Jesus me amou, como a mim mesmo. Eu vou buscar a Deus de todo o meu coração. Eu vou me arrepender se eu falhar. Eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Não vai me atrapalhar, Satanás. Eu sou vencedor em Cristo Jesus, porque o Pai deu autoridade para Jesus e Jesus repassou a autoridade para a igreja. Eu tenho autoridade sobre você. Você não pode me tocar, Satanás. Eu disser uma palavra, você vai ter que me obedecer, porque Jesus venceu você na cruz e o corpo vence, porque todo aquele que nasce vence o mundo. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, se Jesus venceu, eu venci. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém, queridos? Se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós andarmos em santidade, se nós vencermos essa luta da nossa carne contra o nosso espírito, o maligno não pode nos tocar. Sébina foi destituído da sua posição. Sébina feriu o calcanhar de Jesus, mas este mesmo pisou na serpente dele. Pisou na cabeça da serpente dele. Porque Jesus é santo, verdadeiro, tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abrirá. Jesus, o rei que venceu Satanás na cruz do Calvário, e ao ressuscitar dentre os mortos, recebeu toda a autoridade. Amém, queridos? Que essa palavra venha te levantar, porque a mim me levantou. Porque nós temos a tendência de olhar os problemas que estão acontecendo nessa vida passageira e nos desanimarmos. Meus queridos, não desanimem. Jesus Cristo venceu. E quem nasce de novo, nasce na vitória de Jesus na cruz do Calvário. Ele tem a autoridade. Ele tem as chaves de Davi. E o governo está sobre os seus ombros. Ombro faz parte do corpo. Somos nós. Nós estamos aqui nesta terra como porta-vozes de Jesus. Assim como o Pai enviou Jesus, Ele nos envia. Então, meus irmãos, entenda o que vocês são em Cristo. Vocês são, eu e você, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque nada, nenhuma criatura, anjos, demônios, principados, potestades, perigo, fome, nudez, espada, perseguição, seja lá o que for, altura, profundidade, nada nesta criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não se esqueçam, o Todo-Poderoso habita em você. E Ele é o Deus que nunca perdeu uma batalha, o Senhor dos exércitos. Quando Ele levanta para batalhar, ninguém pode resistir ao seu exército. Amém, meus irmãos? Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Andem em santidade e nós estaremos com Cristo para todo sempre e Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.